Ok. Bom dia, senadora. Na pessoa da senadora, eu cumprimentar as companheiras de mesa, poder revê-las aqui, porque ontem aquela marcha estávamos, mas no axé, tantas mulheres negras de todo o Brasil, fez com que nem todas pudéssemos nos encontrar, né? Então, dizer do nosso cansaço, mas da nossa alegria, né? De ter podido fazer, conseguido, que foi um desafio para todas nós mulheres, todos os estados do Brasil e de mais de 5 mil municípios que temos, o nosso desafio de fazer uma marcha aonde nós sabemos, quando a gente começa a pensar na marcha em 2011, lá no encontro em Salvador, e que tão poucas pessoas acreditavam nessa marcha, mas nós, as mulheres negras, que temos a necessidade do enfrentamento ao racismo diário, sabíamos o quanto era importante e daí colocamos toda a nossa energia nessa marcha, né? Bom, primeiro dizer da importância da gente estar podendo estar aqui no Senado, senadora, estar falando dessas questões, né? São mais de 50 anos da luta das mulheres negras. Às vezes a gente até dá uma meia cansada, né? Porque a gente está repetindo. A situação das mulheres negras ela é visível, né? Só não vê quem não quer. Mas também sabemos que tem ficado na nossa conta a responsabilidade de mudar a nossa história. E a gente, desde África, vem fazendo o nosso dever de casa, né? Desde África, a gente tem muitas companheiras que abriram as portas para que hoje a gente possa estar aqui ainda garantindo essa luta. A luta das mulheres negras é incansável, né? O nosso processo, né, no Brasil colônia, parece que para mim começa... A nossa resistência, ela está comprovada desde os porões dos navios negreiros que a gente consegue chegar nessa terra. Terra da qual a gente não escolheu, mas que fomos sequestradas para chegar até aqui. E a nossa luta começa desde lá. Desde lá que nós somos inconformadas com a situação que as mulheres negras se encontram. Foram 3 conferências nacionais de igualdade racial, foram 4, já estamos indo para a 4ª conferência de políticas para as mulheres, foram algumas dezenas de encontros internacionais e a gente incansavelmente vem repetindo, vem apontando a situação que as mulheres negras no Brasil se encontram, né? Prioritariamente no Brasil. Quando a gente pensou essa marcha, nós pensamos essa marcha não como uma marcha reivindicatória, mas sim como um movimento de mulheres negras declaratória. Essa marcha era uma discussão que a gente não abria mão do que nós havíamos conquistado, mas que nós temos consciência que ainda falta muito. Enquanto a gente tiver uma mulher negra em situação de rua, que não são poucas pelo Brasil afora, enquanto nós tivermos uma mulher negra na informalidade, alheia, excluída dos direitos trabalhistas, enquanto nós tivermos uma mulher negra vítima de violência e de todos os tipos de violência, enquanto nós tivermos mulheres negras que são desrespeitadas nos seus direitos, penso que nós não vamos nos calar. Porque os nossos passos vêm de longe, é o lema da nossa marcha. E quando nós começamos a discutir essa marcha, o nosso entendimento era dizer para o Brasil, principalmente para o Poder Legislativo, principalmente para esse Poder Legislativo que aqui está, que esse processo legislativo não nos inclui. Nós temos um processo, nós temos um legislativo hoje que tem, nas suas ações, nas suas normas, nos excluído, nos prejudicado e nos deixando à margem da sociedade brasileira. Nós não vamos nos calar em relação à redução da idade penal. Nosso foco principal é o combate ao racismo. O racismo que faz com que a gente não esteja nesse espaço do legislativo. E é verdade, quando a senadora fala, talvez, de um esvaziamento por conta de algumas ações que estão tendo, atividades que estão tendo no Congresso,
nem tanto nos justifica, porque nós já estamos acostumados, quando o tema é nosso, somos nós falando para nós mesmos. Nós já sabemos disso. Esse tema somente nos interessa. Não é de hoje, mas é de muito tempo que nós temos falado para nós mesmas. E nós estamos preparados para isso. Porque a gente tem falado para nós mesmas que nós ontem conseguimos botar um quantitativo de quase 30 mil mulheres em Brasília. E todas nós aqui sabemos como foi trazer essas mulheres para Brasília. E no percurso da nossa articulação para essa marcha, nós nos deparamos a todo tempo com o racismo no nosso caminho. Porque na mobilização, nós podemos identificar que algumas pessoas, alguns segmentos, algumas políticas que se diziam parceira das mulheres negras, parceira do movimento negro, nós vimos que não foi bem assim. Não foi um município, não foi um estado somente que tiveram promessas para que pudéssemos trazer as mulheres até aqui e que, faltando 3, 4, 5 dias, essa articulação caiu. Mas fizemos uma marcha linda, né? Fizemos uma marcha com a cara da mulher preta brasileira. Fazemos uma marcha com as nossas cores. Ontem, em Brasília, viveu até às 18 horas, a todo canto que passávamos pela esplanada, nós víamos as nossas cores, nós víamos as nossas caras, nós víamos a nossa história, nós víamos o povo negro. E essa marcha nos empodera, porque a gente entende que a partir dessa marcha, a partir daquele coletivo, a gente pode mudar a história das mulheres negras. E é por isso que nós achamos, por isso que nós acreditamos nessa marcha. E por isso que viemos para Brasília e por isso que nos sacrificamos. É importante que todas nós saibamos que quando nós, mulheres negras, começamos a articular, nós víamos lá num horizonte muito próximo que nós precisamos, no processo eleitoral de 2016, ousarmos para que possamos colocar mulheres no poder legislativo. A nossa luta foi muito isolada, porque nós não tínhamos recursos. Mas nós conseguimos chegar aqui em Brasília. E se formos capazes de chegar aqui, nós teremos que, na onda da nossa marcha, nós queremos e teremos que eleger o máximo de mulheres para ocupar, o máximo de mulheres negras para ocupar os cargos legislativos. Nós temos consciência e sabemos, não vamos mudar a vida das mulheres negras, não vamos mudar a vida do povo negro se nós não ocuparmos a cadeira do Legislativo do Brasil. Digo, no campo municipal, estadual e federal. Porque há anos que a gente vem falando, a gente tem um avanço aqui, um avanço ali, mas são avanços que não nos colocam numa posição de destaque. Vale a pena aqui registrar que quando a gente fala de ausência da prática da política pública, nós somos a maioria na pirâmide. E quando a gente fala de implementação de políticas públicas, nós somos a minoria na pirâmide. Nós precisamos mudar esse quadro. E só nós poderemos mudar esse quadro. Nós temos hoje na Câmara Federal 3 deputadas federais negras. Não dá para fazer eco. Por mais militância, por mais pressão de 500, por mais militância, por mais pressão que a gente faça, nós temos uma maioria esmagadora na Câmara Federal que vota medidas racistas e impopulares. Basta. Temos que dar um basta nessa situação. Não vamos ficar aqui repetindo há 50 anos que nós precisamos mudar a vida das mulheres negras. E contamos com que essa marcha possa fazer eco em todo o Brasil. Quero finalizar dizendo para vocês que o que fizemos em Brasília foi o que rezou o axé da nossa marcha. Uma sobe e puxa a outra, porque os nossos passos vêm de muito longe. E nós fizemos essa marcha pelo nosso bem-viver. Pelo bem-viver das mulheres negras que não conseguiram chegar nessa marcha, mas que estão nos estados, nos municípios, aguardando o nosso retorno político. E nós precisamos, rapidamente,
a partir dessa marcha, fazer uma pauta para 2016, uma pauta onde nós não sejamos só o cliente da política, mas também que sejamos a protagonista da política pública brasileira. Porém, somos mulheres negras, mas somos também cidadãs. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Só para falar, Cláudia, essas audiências, quer dizer, ela ainda está interativa, né? Então tem alguém nos assistindo, mas, independente de interromper, ela vai ser passada um dia na TV Senado. Então, o bom das audiências, quando a gente faz as audiências públicas, a gente sabe que cada um vai para o tema que ele interessa. Então, outras devem estar acontecendo. E, geralmente, nos direitos humanos, realmente, a frequência é baixa. Não sei, por isso mesmo é que a gente sofre, né? Por isso mesmo que a gente sofre, porque né, nunca ela é prioridade, né? Isso é verdade, não vou negar. Mas ela é interativa, então alguém nos assiste e depois ela é repetida. Eu vou até procurar ver a data que vai ser passada, que aí a gente vai avisando umas para as outras e aí assiste e vê. Porque alguém, ele tem o eco, pelo menos para algumas pessoas, muita gente, a gente pensa que não tem audiência, mas muita gente assiste a TV Senado e ouve a Rádio Senado. Né? Então, passar a palavra para Dora Bertulho, procuradora da Fundação Palmares, do Ministério da Cultura. Ok. Bem, bom dia, então, às senhoras e senhoritas, senhores e senhoritos aqui presentes, né? Eu agradeço a gentileza da senadora e da equipe para a gente poder conversar aqui um pouco. Tá ligado? Tá, né? Para que nós possamos conversar aqui um pouco. Tá baixinho? Eu tenho que sentar? É que se for feito, tem que falar sentado. Desculpa. Pois é, ok. Ficou melhor agora? Ai, que bom. Então, bom dia. Eu tenho o prazer de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre as nossas questões das mulheres negras. Né? Parabenizo a marcha de ontem e todas aquelas que, na verdade, lá estiveram e a força que nós podemos ter a partir da marcha. E a senadora, que eu cumprimento toda a mesa, com esta abertura desta audiência para que a gente possa conversar um pouco sobre as questões das mulheres e ficar gravado, na verdade, no sistema. Eu acho que Cláudia já disse que nós estamos fora de todos os sistemas e eu queria fazer uma crítica que eu espero que não seja mal interpretada e que até conversava, de que nós sempre estamos numa situação de inferioridade naquilo que é a nossa possibilidade de aparecer e de estar na mídia. Quer dizer, hoje de manhã nós temos 3 eventos com mulheres negras em lugares diferentes, fazendo com que as pessoas realmente tenham que se dividir para isso e não possam estar em todos. Pode não ter sido intencional, mas, sem dúvida nenhuma, a minha apreensão é de que é uma demonstração de que a gente realmente não está no momento ou com aquilo que a gente gostaria de ter, que é a nossa atenção. Eu trouxe 3 slides para que a gente falasse, porque acho que tem a ver com a nossa questão negra, né? Veja só, esta é uma fala desse livro, que é o Livro dos Negros, que foi editado agora em português recentemente, e que fala da história de uma mulher que foi pega, na verdade, na sua aldeia, nos anos lá de 1600, para ser trazida no movimento de escravidão para as Américas. E é um dos trechos que eu vi que tem a possibilidade de descrever a passagem. Ou seja, aquele momento em que as mulheres, ou que as pessoas, né, homens e mulheres, eram buscados nos seus lugares de residência, levados para um determinado espaço para depois serem transportados nos navios. E ela fala 3 coisas que eu tirei da fala dela que eu acho assim muito importante. Né? Eu acho que se apagasse um pouquinho a luz, a gente conseguiria ler melhor. Não sei se vocês estão lendo bem, mas eu sou péssima com... Tá dando de ler? Então tá. Menstruei pela primeira vez durante a longa marcha.
Tentei me acalmar, pensando que eu não viveria por muito mais tempo e que a humilhação não duraria muito. Tive cólicas, não como estava. Ai, eu não consigo ler direito. Nua como estava, era impossível ocultar o sangue escorrendo por minhas pernas. Era uma garota de 12 anos que estava sendo trazida para o navio. Andamos durante uma rotação inteira da Lua e depois outra. Juntamente com as idas e vindas da Lua, eu tinha também meu próprio corpo para marcar a passagem do tempo. Entre um sangramento e outro, eu encontrava mais aldeias, mais cativos juntavam-se a nós e mais guardas amarravam nossos tornozelos à noite. Estamos a bordo a um ciclo completo de lua, que era a medida, na verdade, do tempo feito à época. Nativos morriam regularmente ao ritmo de 1 ou 2 por dia. Me ajudem. Não havia respeito para com os mortos. O som de um homem ou de uma mulher chocando-se contra a água horrorizava-me cada vez mais e insultava o espírito dos mortos. Na minha maneira de pensar, era pior do que matá-los. Acho que isso é que nos traz a ideia de como as mulheres, especialmente por isso eu trouxe uma mulher, o sofrimento e a desconstrução da humanidade das pessoas nesse momento. O outro, por favor. O sexismo, e daí é do Carlos Moore, que eu tirei desse livro Racismo e Sociedade, que também acho que traz um pouco daquilo que nós queremos, né? O sexismo, dinâmica coercitiva que entranha uma solidariedade cúmplice dos homens como um todo em relação às mulheres como um todo, se quebra diante das dinâmicas transversais do racismo. Essa mesma lógica se aplica às solidariedades historicamente consolidadas que exibem o universo feminino como um todo em relação ao gênero masculino dominante. A solidariedade feminina também se desintegra diante das dinâmicas envolventes e transversais do racismo. Do mesmo modo que homens brancos são racistas para com o outro racial do mesmo gênero, mulheres brancas são racistas em seu trato cotidiano e na sua visão do outro racial feminino. O fato de existirem o feminismo de mulheres brancas e o feminismo de mulheres negras evidencia esse fenômeno, ou seja, dizer que a questão racial, ela se sobrepõe, inclusive, às dificuldades e os conflitos de gênero, na medida em que homens e mulheres brancas têm uma determinada demanda, mas os homens e mulheres negras acabam ficando abaixo desta possibilidade de chegar à mesma demanda. Daí você passa o outro e o outro. Eu vou só ler 3 por causa do nosso tempo. O outro. E esta é uma frase que eu sempre trago porque eu acho que nos traz um pouco de força e, ao mesmo tempo, nos deixa mais livre de pensarmos. Ai, que ótimo, muito obrigada. Você foi ótima. Me trouxe aqui, daí eu não preciso mais chegar lá. Obrigada. Bom, e essa senhora, né, a Simone Schwarz-Barth, ela, num dos romances que ela faz, ela traz esse texto que eu tiro porque acho que nos liberta ao mesmo tempo que nos prende. Vejam só. E se alguém dissesse que o negro merece a sorte que tem porque não tem ânimo para se libertar, Amboise, que era um dos personagens, lhe fazia a pergunta de sempre no mesmo tom. Diga, meu irmão, que ânimo pode libertar da faca o cabrito amarrado no meio da clareira? E as pessoas sorriam, e nos sentíamos como cabrito, amarrado na clareira, e sabíamos que a verdade do nosso destino não estava em nós mesmos, mas sim na existência da lâmina, que para nós é o racismo, que é o que faz com que nós tenhamos a vida que temos hoje e as demandas e as agruras, na verdade, que nós, mulheres e homens negros, passamos. Bem, eu agora tenho quanto? 1 minuto? Ai, desculpa, porque daí eu fico aqui.
É que, na verdade, para falar assim, a gente acaba, né, se perdendo um pouco. Mas o quê? Eu gostaria, então, de trazer alguns preliminares desse conflito de raça e gênero que nós temos no Brasil, até porque uma coisa que é muito importante em tudo isso é a gente perceber que nós não somos e não estamos nessa situação por conta dos nossos prazeres, dos nossos gostos, mas que nós temos uma vida e uma história de vida da população negra no Brasil que conforma exatamente as nossas perspectivas de hoje. Então, se nós pensarmos em como que inicia-se a questão dos conflitos, nós vamos verificar que, desde os primórdios de quando fomos trazidos para cá, os nossos ancestrais, há todo um movimento de trazer e de fazer com que nós tenhamos, o sino é fantástico, né? Que nós tenhamos essa percepção de que a inferioridade da população negra, ela é montada na nossa sociedade a partir do Estado, a partir do direito e das classes dominantes da época. Então, quando a gente vai perceber e vai pensar nessa questão dos conflitos de gênero, nós vamos ver que a literatura brasileira e a história, mesmo oficial, nunca puderam negar a utilização da mulher escrava pelos senhores no campo da sexualidade, quer iniciando os adolescentes na arte do amor, quer servindo de uso aos senhores e capatazes das fazendas e sendo vítimas de estupros, prazeres, amor e paixão. E assim se estabeleceu o tratamento padrão para a mulher negra em nossa sociedade. Esta é desde a tenra infância até as possibilidades finais das vidas durante o período escravista. E essa realidade que permeia a vida da mulher negra e índia nos quase 400 anos de formação social brasileira não se extingue com a Lei Áurea, como nós sabemos. Ao contrário, forma o estereótipo intrínseco da mulher negra na cadeia de valores da formação social de nossa sociedade, onde a ideia de negro e negra, ao par do comum atributo de seres desqualificados para assumir a direção da sociedade e desfrutar com uso e gozo dos benefícios sociais, os direitos de cidadania, contém elementos do lúdico que confirmam a incapacidade intelectual desse povo para grandes conquistas. Portadores de cérebros tomados por lascívia e prazer, a racionalidade do indivíduo negro se espraia conforme o sentido negativo de cada qualidade fundadora da natureza humana. Se para o homem branco a qualidade é o trabalho e o sucesso e aquilo que seria o progresso, né? Para o homem negro, a qualidade primeira é o seu contrário. O prazer masculino negro se conforma com o estado de preguiça e consequente desinteresse pela criação. E daí um jogo fantástico de fazer com que no inconsciente coletivo nós tenhamos essa ideia de que o progresso brasileiro só vai se dar com o protagonismo da população branca, e a população negra seria aquela que, na verdade, seria subalterna e, ao mesmo tempo, aquela que traria prazer à sociedade. E daí a gente tem as questões da música, a questão da dança, uma série de elementos que vão, na verdade, trazer essa apreensão do homem negro que está subreptícia em nosso inconsciente coletivo e se estabelece como uma premissa a partir da qual se pensa a integração da população negra em nossa sociedade, primeiro pós-escravista, e que se consolida com a ideia e com a naturalidade da verdade. E acho que esse é o ponto mais fundamental na questão da nossa apreensão do ser negro, que vem tanto para o homem como para a mulher, e que para a mulher tem a questão do ser mulher dentro de uma sociedade machista. Já as mulheres negras, ao par de pertencer ao grupo mulher, que sob o olhar machista, na relação de poder entre os sexos, são o objeto de prazer sexual e da dominação, vão estabelecer padrões raciais de comportamento e inserção na sociedade com base nessa fantástica característica. Entre todas as consequências desse estereótipo se inclui a amenização à carga sexuada do objeto de prazer para as mulheres brancas, que já por estarem
as mulheres negras em situação de inferioridade frente àquelas também se apresentam mais fáceis, menos consequentes, para vale dizer, exige um menor grau de responsabilidade e maior segurança contra a impunidade com qualquer ato de violência que seja praticado contra a mulher. Então, o que eu quero com isso dizer é que nessa questão dos conflitos de gênero, há, digamos, a abertura, a facilidade, a impunidade que vai surgir da sociedade como um todo diante da violência perpetrada contra mulheres negras, ela está exatamente no conjunto de valoração em que mulher é mulher branca e mulher negra seria aquela que, na verdade, estaria mais servindo do que efetivamente participando, né? Bom, qual é... Eu estou aqui muito perdida porque eu estou com 1 minuto só agora, né? Essa apreensão social dos indivíduos femininos negros, a mulher negra, de garotinha ao longo de suas vidas, implica em diversas formas de violências simbólicas e físicas que as fazem, paradoxalmente, girar do mundo do desejo para o da rejeição. O objeto de desejo e somente o objeto mais rejeitado como ser mulher, sujeito de desejo. Então, ao mesmo tempo que ela é objeto, ela também é sujeito, e nesse paradoxo do ser e não ser, nós acabamos sendo aquelas com maior violência social. E eu queria, né, na verdade, eu vou ter que cortar um pouco aqui, porque a gente já está fora do tempo, mas eu queria dizer que, nesse processo todo de violência contra a mulher negra e da apreensão que eu gostaria de trazer, de como que nós formamos esta ideia da possibilidade de se usar e de se descartar a mulher negra como sendo um ser absolutamente humanizado e com os mesmos direitos de cidadania que todos, especialmente comparado às mulheres brancas, que é o caso que eu gostaria de trazer, né? Nós temos várias situações que são delicadíssimas e que devem ser trazidas, e aqui nós, no Legislativo, gostaria de apontar que nós precisamos, e já foi falado, a questão da medonidade penal e, fundamentalmente, a matança de jovens negros, em que as mulheres são aquelas que saem a correr e a gritar, como a gente viu agora recentemente na TV, a gritar através, né, do desespero de ver seus filhos sendo mortos, independentemente de ser suspeito ou não ser suspeito, de participar ou não participar. Até porque nós vivemos uma sociedade de direito em que não existe pena de morte, pelo menos em tese não existe pena de morte, e que a suspeição não dá direito absolutamente a ninguém de matar. E essa pergunta de que os jornais e a mídia ficam dizendo de que o indivíduo era suspeito ou não era suspeito, ele tinha ou não tinha relação com o tráfico, ou tinha ou não relação com algum tipo de implicação no sistema de segurança, ela tem que ser retirada, e nós temos que perder esse prurido, na verdade, nosso, que foi incutido pelo racismo, da gente não conseguir dar conta de ser e de dizer que, independente do indivíduo ser ou não um indivíduo fichado ou bandido ou traficante, ou seja o que for, não há nenhum poder legal de se matar antes de se fazer um julgamento decente. Portanto, eu acho que nós, mulheres, talvez tenhamos essa possibilidade de fazer com que esse sistema todo de matança e de colocando as pessoas, né, as pessoas negras, os jovens negros, nós, mulheres e homens, naquela situação de sempre suspeito, a gente precisa realmente ser mais corajosa, de dizer, não me interessa se ele participa ou não participa. Nós temos que lutar para que o sistema e o Estado de Direito seja preservado, até para que a gente possa ter e exigir os demais direitos que precisamos. Eu agradeço especialmente à presidente senadora pelo tempo que me permitiu, e muito obrigada por todos os senhores e senhoras de me escutar.